A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou muito feliz de estar de volta à sua casa para partilhar com a sua família a palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto absolutamente solene, propostas perigosas. Eu gostaria que você convidasse a sua família, que você ligasse para um amigo, porque Deus tem algo muito importante para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Davi Charles Gomes, pastor da Igreja Presbiteriana Paulistana ali no estado de São Paulo e também diretor do Instituto Underjump. Seja bem-vindo mais uma vez, reverendo. Obrigado, presbítero, é um prazer. Reverendo, nós vamos tratar de um tema assim, mais apimentado. Por que que sempre que umas pessoas estão enfrentando alguns problemas, querem sair desses problemas, sempre aparecem pessoas que impedem ele sair desse problema? A frase de efeito que me vem à cabeça é aquela frase bíblica: abismo atrai o abismo e miséria chama miséria. Mas, na verdade, duas ilustrações rápidas. Um fazendeiro foi informado pelos seus funcionários de que a enxurrada teria levado os porcos, todos os seus porcos, perdeu todos. E ele começou a chorar, mas então ele perguntou: e os porcos do meu vizinho? E a resposta foi: também foram levados. Ele disse: então menos mal. Agora, um pouco mais sério, quando meu pai, que hoje é pastor presbiteriano, mas antes da Revolução de 64, ele estava envolvido com política, ele foi preso em 64, e quando ele foi levado à cela, abriram a porta e jogaram-no dentro da cela. E lá ele encontrou o cunhado dele, meu tio, também preso. E no meio de toda aquela tristeza, ele sorriu, abraçou meu tio e disse: ainda bem que você também está aqui. Acho que ele estava querendo dizer que a companhia, que seria melhor ser preso e sofrer junto com outra pessoa. Mas que triste frase, né? Ainda bem que você está preso comigo. Na verdade, eu creio que as pessoas querem segurar as outras em situações de aprisionamento, de vício, de dificuldades, por várias razões. Mas a principal, no fundo de tudo, é que elas mesmas estão prisioneiras. E se elas veem a libertação de alguém, libertação essa que elas não tiveram, isso só deixa mais óbvio o contraste. Isso só faz com que a pessoa se sinta ainda mais escrava daquela situação, daquele vício, daquele pecado. Então, de fato, é comum pessoas que estão aprisionadas pelo pecado segurar ou tentar aprisionar as outras que estão se libertando daqueles problemas junto com elas. Quais são as formas que as pessoas tentam aprisionar outras? Me ocorre que a primeira delas, elas são todas manipulativas, né? Porque está tentando controlar uma outra pessoa, dominar uma pessoa que tem suas próprias ideias. Me ocorre que a primeira delas é a manipulação emocional. Poxa, amigo, você vai deixar a bebida, vai perder a amizade, o companheirismo. Poxa, a coisa mais interessante que a gente faz todo dia é sentar nesse bar para beber e você está abrindo mão dos seus amigos. Seus amigos já não são bons o suficiente para você. E é assim que a gente convence alguém que está querendo deixar a bebida a não fazê-lo e voltar à bebida. Esse tipo de manipulação também acontece com pessoas viciadas em drogas, com pessoas que estão em estilos de vida que são ruins. Mas também há um outro tipo, que é aquela manipulação das circunstâncias. Eu arrumo exatamente aquela bebida preferida da pessoa, eu arrumo exatamente aquela situação. Eu tenho um amigo que está querendo deixar a pornografia de lado, não quer mais mexer com isso, e eu mando para ele aquela foto que ele não podia ver porque vai provocá-lo. Mas as formas são muitas nas quais as pessoas procuram prender as outras. E não são só os traficantes que querem prender os viciados ao vício para poder vender a droga e ganhar o dinheiro. Reverendo, biblicamente existe alguns exemplos dessas situações? Olha, muitos. Mas me ocorre um que eu acho que é relacionado com a temática toda do programa. Quando Deus resolveu libertar o povo dele do deserto, do Egito, e o povo ainda não sabia que ia para o deserto, eles sabiam que iam ser tirados do Egito. Deus resolveu fazer essa obra maravilhosa e a resistência foi muito grande, a resistência de Faraó. Até Deus endureceu o coração do Faraó para resistir. E de fato, de formas diferentes, Faraó não queria
deixar que o povo saísse de lá. Talvez porque não queria perder o prestígio, não queria perder os escravos, uma motivação econômica, ou até mesmo uma motivação mais maldosa e vaidosa. Vai que eles saem e adoram o Deus deles e as pessoas veem que eles estavam certos. E aí com que cara fico eu e a religião do Egito? Reverendo, nosso espaço é curto, mas qual a mensagem de esperança que o senhor daria para as pessoas que querem sair dessa situação ante várias propostas como essa que o senhor colocou? Essa é uma que alegra meu coração. Não existe pressão externa das pessoas, do mundo, da própria carne, que seja mais forte do que a obra que Deus faz pelo Espírito Santo dele no coração da gente. E se a gente parar para olhar e ver a obra que ele faz na vida, aqueles que estão sendo tocados por Deus vão perceber com clareza que a voz dele se faz ouvir mais forte do que daquelas pessoas que gostariam de manter o pecador preso ao seu pecado, mais forte do que a voz daquelas pessoas que gostariam de manter a opressão e o jugo por sobre as outras pessoas. A voz de Deus que diz: confia em mim, que de você eu vou fazer um grande povo, ali no caso dos judeus, a promessa que vinha de Abraão, e no nosso caso eu vou fazer de você parte do meu grande povo. Vou te libertar para o serviço. Ouve essa voz, confia nessa voz, e todas as outras entram em contexto. Reverendo Davi, muito obrigado. Obrigado, presidente. Pela sua presença. Por enquanto nós vamos essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou para o seu coração, hoje com o tema Propostas Perigosas. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá não a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana,
sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa. Nós vamos então conversar sobre o tema propostas perigosas. E vamos fazer isso à luz do texto de Êxodo, capítulo 8 ao capítulo 10. Talvez o livro mais importante da Bíblia acerca de batalha espiritual é o livro de Êxodo. A vida cristã não é um parque de diversões, é um campo de batalhas. Não é uma estufa, uma redoma de vidro, um lugar de tranquilidades e amenidades, mas é um campo e uma arena de lutas sem tréguas. Nesta batalha, nós temos que evitar dois extremos. O primeiro deles é superestimar o inimigo. O segundo perigo é subestimar o inimigo. Toda vez que você projeta o inimigo e fala mais, por exemplo, no diabo do que em Jesus, mais preocupado com as tramas e ardis do diabo do que deleitar-se na graça de Deus, você está entrando por um caminho de excesso e de perigo. O outro risco é de você pensar que o inimigo é uma lenda, é um mito, é uma quimera, que não lhe oferece qualquer risco ou perigo. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. A nossa luta é contra um ser invisível, não um mito, não energia negativa, mas um anjo caído, que com toda a sua hoste infernal, 24 horas por dia, sem pausa e sem trégua, tenta nos enredar e nos apanhar nos seus ardis e nas suas armadilhas. O livro de Êxodo vai nos trazer um retrato desta batalha espiritual. Faraó é visto na Bíblia como um símbolo do diabo. O Egito é visto na Bíblia como um símbolo do mundo. A libertação do povo de Israel do Egito é vista como símbolo da redenção e da conversão. É importante agora entender que antes do povo sair do Egito, Faraó tentou de diversas maneiras reter o povo na escravidão, ou reter o povo nos seus ardis e nas suas armadilhas espirituais. No programa de hoje eu quero colocar para você quais foram essas propostas perigosas de Faraó para reter o povo de Deus na escravidão. A primeira proposta de Faraó está em Êxodo capítulo 8, verso 25, e a proposta era esta: não precisem sair do Egito, sirvam a Deus no Egito mesmo, levantem altares aqui no Egito. Esta proposta é mais ou menos assim: você quer ser crente? Tudo bem, não tem problema. Você quer ir para a igreja? Sem qualquer problema. Você não precisa mudar de vida. Você pode levantar altares no Egito. Você pode continuar vivendo a vida que você sempre levou. Se você mentia, continue mentindo. Se você era orgulhoso, soberbo, continue sendo soberbo. Se o seu coração era um poço de impureza, e se a sua vida era uma vida que caminhava na direção da pornografia, da prostituição, do adultério, da fornicação, não precisa mudar isso. Se o seu namoro era um namoro encharcado de licenciosidade, não precisa mudar isso. Esta é uma proposta perigosa.
Porque não é o fato de você ir para uma igreja A ou B que você está seguro, mas em ser nova criatura, em ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Portanto, não dá para levantar altares no Egito, não dá para servir a Deus no Egito, não dá para ser uma pessoa salva e ao mesmo tempo viver na prática do pecado. Consequentemente, Moisés rechaçou esta proposta de Faraó. A segunda proposta de Faraó está em Êxodo capítulo 8, verso 28. E a proposta era a seguinte: tá bom, vocês querem ir? Podem ir. Mas não vão muito longe, não. Fiquem aqui perto. Fiquem aqui na vizinhança. Quando vocês sentirem saudades do Egito, voltem aqui, façam turismo por aqui. Não é preciso ser tão radical. Não é preciso fazer um corte tão decisivo. Não é preciso um rompimento tão definitivo. A proposta de Faraó é mais ou menos o seguinte: você pode ser crente, você pode ir para uma igreja, você pode adorar a Deus, mas você não precisa ser uma pessoa tão radical. Você pode aproveitar o melhor dos dois mundos. Você pode ter um pé na igreja e outro no mundo. Você pode curtir o mundo, aproveitar o mundo, amar o mundo, ser amigo do mundo. Você pode fazer parte dos esquemas do mundo. O que importa é que talvez, num final de semana, você vá à igreja, ou quem sabe, numa ocasião especial, você frequente uma igreja, ou até apresente seus filhos para o batismo, ou quem sabe, em ocasiões de casamento, ou de um funeral, ou de um convite especial, você vai lá para aliviar sua consciência e cumprir o seu papel religioso e social. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não há esta de ser amigo do mundo. A Bíblia diz: aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se em inimigo de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. A palavra de Deus diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você que está me assistindo tem vivido uma vida dupla, você é um crente espiritual na igreja, mas durante a semana você não leva a Deus a sério. Você está muitas vezes na roda dos escarnecedores, vivendo uma vida mundana, rendendo-se às paixões da carne, saboreando as iguarias do banquete do mundo, em vez de estar aproveitando as maravilhas solenes e sublimes da palavra de Deus, se deleitando em Deus. Você está em sério risco, você está entrando nesta armadilha, nesta arapuca deste inimigo terrível, diabólico, assassino, ladrão, que veio para roubar, matar e destruir. Certamente Moisés também rechaçou esta proposta. Faraó então parte para a terceira proposta. E esta proposta está lá em Êxodo capítulo 10, versículos 10 e 11. E a proposta era a seguinte: tá bom, vocês querem ir embora? Podem ir embora. Mas as crianças ficam, os jovens ficam. Vocês que já estão aí, maduros, podem ir servir a Deus. Lugar da juventude aproveitar a vida é no Egito. A ideia é a seguinte: a juventude passa. Você só tem uma juventude para curtir a vida. Se você não curtir agora, não vai curtir nunca. Em lugar de jovem experimentar a vida com todas as taças dos prazeres, é no mundo, é no pecado. Mas essa proposta é enganadora. Eu pergunto a você: que prazer existe uma pessoa se chafurdar nas drogas? Eu tenho visto tantas crianças, adolescentes, jovens, arruinando a sua vida, destruindo a sua vida, jogando a sua vida no ralo, destruindo a sua família, sendo motivo de dor e de lágrimas para os seus pais. Que curtir a vida é esse? Que leva a pessoa precocemente para o narcotráfico, ou para a morte, ou para a escravidão, ou para a miséria. Eu tenho visto tantos jovens que saem das boates de madrugada, amarrotados emocionalmente, vomitando na calçada, destruídos moralmente, arruinados espiritualmente. Que prazer há nisso? Que felicidade é essa?
Onde está o prazer da embriaguez? Onde está o prazer das drogas? Onde está o prazer do sexo ilícito? Onde está o prazer da licenciosidade? Traz ruína, traz desgraça, traz derrota, traz vergonha, traz opróbrio, traz condenação eterna. Moisés rechaça essa proposta de Faraó, e eu preciso lhe dizer que lugar de criança, lugar de jovem curtir a vida é na presença de Deus, é no altar de Deus. A Bíblia diz, é na presença de Deus que tem plenitude de alegria, e é na destra de Deus que tem delícias perpetuamente. A Bíblia diz que um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 dias nas tendas da perversidade. Certamente, nós precisamos entender que a igreja é lugar para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. A igreja é lugar de vida, é lugar de comunhão, é lugar de celebração, é lugar de vitória. E é na casa de Deus que nós deveremos estar e não nas tendas da perversidade. Moisés recebe então a última abordagem de Faraó. A quarta proposta perigosa de Faraó está em Êxodo, capítulo 10, versículo 24. A ideia era esta. Tá bom, vocês querem ir, podem ir todos servir ao Deus de vocês, mas os rebanhos ficam. Em outras palavras, vocês servem a Deus e o dinheiro de vocês serve ao Egito. A ideia aqui é a de dicotomizar a vida. Eu sou de Deus, mas o meu dinheiro não é. Eu sirvo a Deus, mas os meus bens não servem. São pessoas que dizem ser de Deus, mas o coração delas ainda está preso no dinheiro e nas riquezas. Quantas pessoas que são avarentas? Quantas pessoas que entram para a igreja, mas são infiéis na administração dos bens que Deus lhes confiou? Quantas pessoas que deixam os seus rebanhos, as suas riquezas no Egito, a serviço do mundo e não a serviço do reino de Deus? Quantas pessoas cujo Deus da sua vida é o dinheiro, amam o dinheiro, amam a riqueza, constroem seus tesouros aqui no mundo e aqui na terra, tesouros que vão perecer. Quando, na verdade, nós deveríamos estar por inteiros nas mãos de Deus e a serviço de Deus. O que me encanta foi a resposta de Moisés a Faraó. Moisés disse: Faraó, eu não aceito a sua proposta. Nós vamos embora servir ao nosso Deus. O nosso rebanho também vai conosco. E lá no capítulo 10, versículo 26, do livro de Êxodo, Moisés disse: Faraó, nem uma unha vai ficar no Egito. Eu não sei exatamente quanto vale uma unha, ou para que serve uma unha. Mas Moisés está dizendo o seguinte: nós somos de Deus, e tudo que nós somos e temos pertence a Deus e está a serviço de Deus. Não deixe nada do que é seu no Egito. Não deixe nada do que Deus lhe deu nas mãos de Faraó. Não entregue nada daquilo que você recebeu de Deus para servir aos interesses de Faraó. Eu queria concluir esta palavra dizendo que estas são propostas perigosas. A proposta para ficar no Egito, a proposta para ser amigo do Egito, a proposta para dividir a família e deixar os jovens no Egito, a proposta para deixar os nossos bens no Egito. Nós, nossa família, nossos bens são de Deus, pertencem a Deus e devem ser consagrados de volta para Deus. Devemos fazer aquilo que um dia Davi fez, quando os amalequitas invadiram uma cidade de Ziclag, e saquearam a cidade, e feriram a cidade, e levaram embora os filhos, as filhas, as mulheres e os rebanhos. Diz a Bíblia que Davi chorou, que Davi se angustiou, que Davi se reanimou no Senhor seu Deus, que Davi orou ao Senhor Deus, e que Deus disse para Davi: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta.
E diz a Bíblia que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi trouxe tudo de volta, as coisas grandes, as coisas pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres, os rebanhos, tudo Davi tornou a trazer de volta. Não deixe nada daquilo que Deus lhe deu nas mãos do inimigo. Talvez você foi saqueado pelo inimigo. Talvez o inimigo tenha tentado manter você prisioneiro no mundo, no Egito, no pecado. Mas hoje pode ser o dia da sua libertação. Hoje você pode sair do Egito. Hoje você pode quebrar essas algemas. Hoje você pode romper essas cadeias. Hoje você pode escolher servir a Deus e viver uma vida plena, feliz, abundante, para a glória de Deus. Hoje é o dia da sua euforia. Hoje é o dia da sua libertação. Eu quero orar em seu favor neste momento. Deus querido, nós acabamos de ouvir a tua palavra. Agora, ó Deus, aplica esta palavra no coração daqueles que nos assistem. Se alguém, meu Deus, que está vivendo uma vida dupla, talvez apanhado na armadilha do pecado, talvez vivendo debaixo desta armadilha traçada pelo inimigo das nossas almas, que esta seja uma hora oportuna para esta pessoa ser liberta, ser transformada e tirar os seus pés deste lodaçal e colocar os seus pés numa rocha firme. Sair desta escravidão para um território de liberdade, onde podemos então te cultuar e te adorar com toda a expressão da nossa alma e com tudo que somos e com tudo que temos. Aplica, ó Deus, esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem, pois esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Propostas perigosas. Esse foi o tema da mensagem de hoje, baseada nos capítulos 8 a 10 do livro do Êxodo, onde o reverendo Hernandes abordou 4 propostas de Faraó, tentando impedir a plena libertação do povo de Israel. A minha oração, o meu desejo sincero, é que o Espírito Santo de Deus possa lhe ter esclarecido essas verdades preciosas e que o encoraje a tomar a decisão mais importante da sua vida, a de reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Propostas perigosas, esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir tanto em CD como em DVD. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e peça através da nossa loja virtual. Também pelo nosso site você pode assistir este ou qualquer um dos 254 programas que já foram exibidos inteiramente grátis. O nosso programa também é transmitido via online e tempo real, e você pode torná-lo autossustentável. Clique em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça a sua doação diretamente em qualquer agência do Banco do Brasil, na conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Agora um convite especial para você e toda a sua família. Através do nosso site, você clica ali em Procure uma Igreja Presbiteriana e participa das reuniões da Escola Dominical e do culto matutino, aí começando por volta das 9 horas, e o culto vespertino, 18 horas. Diga ao pastor que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. 3 filosofias de vida. Esse é o tema do nosso próximo programa aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Publicamos mensalmente o Cada Dia com mensagens, sugestões de leitura da Bíblia e orações para ajudar você a começar bem o seu dia. Para receber gratuitamente em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 37 41 3000 durante a semana no horário comercial. Anote aí, 19 37 41 3000. Se preferir, mande-nos um e-mail solicitando seu exemplar gratuito, cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.